Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração e no lar de cada um dos nossos irmãos que estão aí nas suas casas, dos irmãos aqui presentes. Somos um grupo bem pequeno, devido às nossas condições, mas com o coração cheio para louvar e engrandecer o nosso nome, o nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está em casa, abra a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas um versículo. E talvez você vai falar assim: a irmã Sara entrou no versículo, saiu do versículo e não voltou no versículo. Mas, no final, vai dar tudo certo. Abra a palavra do Senhor aí no Salmo de número 23, no versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, esteja com o coração reverente ao Senhor. Não sabemos exatamente a luta que cada um tem passado, mas saiba que o Deus se faz presente. O nosso Deus se faz presente, aqui e aí na sua casa. Amém? O versículo diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Até aí, a parte A do versículo. Ok. Bom, então hoje nós vamos falar dessas duas companheiras, dessas duas amigas inseparáveis. Bondade e misericórdia. Nos dias de hoje a gente sabe que muitos têm falado a respeito da bondade e da misericórdia. Uns falam: eu quero contribuir, eu quero ajudar. Outros dizem: como que eu posso ajudar alguém? Porque hoje todos estão necessitados. Nós sabemos que o planeta Terra está passando por um momento onde todos estão precisando de bondade e misericórdia. E então nós precisamos, nós como igreja, nós como povo redimido, lavado pelo sangue de Jesus, precisamos de andar com essas companheiras em nossas vidas. Não somente para nós, mas também para retribuir a bondade e a misericórdia. A bondade. O que seria então essa bondade nos dias de hoje? O que seria essa bondade nossa, para exercermos com os outros? Bondade é o que eu não mereço, mas Deus me dá. Deus me dá usando a cada um de nós. Misericórdia é aquilo que eu mereço e Deus não me dá. E nós também podemos exercer a misericórdia. E nós sabemos então que a bondade, ela é uma característica do nosso Deus. A bondade, ela é uma parte da essência de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é bom. O Salmo de número 34, versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus bom. E Ele quer que também nós sejamos bons. Sei que não vamos alcançar a bondade que Deus é, mas Ele também quer que nós sejamos bons. Porque nós somos imagem e semelhança desse Deus. Lavados e redimidos. Precisamos fazer diferença. Provai e vede que o Senhor é bom. Essência de Deus. Porque um dia nós éramos trevas, nós experimentamos essa bondade de Deus. Por isso nós podemos falar dessa bondade de Deus. Deus exerceu bondade sobre cada um de nós. E Ele ainda continua
bondade, não só sobre a sua igreja, mas sobre todos. E o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 9, olha o que ele diz: antes éramos trevas, e agora somos luz. Uma diferença muito grande entre trevas e luz. E quem que era trevas e quem que era luz? Eu. O apóstolo Paulo está dizendo que ele era isso. E nós hoje, a igreja do Senhor, antes era trevas, hoje ela é luz. Você já experimentou um dia andar somente em trevas? Andar perdido? Andar no Egito? Na lama? No pecado? E você achar que você é imerecedora da bondade de Deus, ou imerecedor da bondade de Deus? Nós tivemos essa experiência, porque outrora nós éramos trevas. Mas Deus, que é tão bom, Ele olhou para nós e falou: esse povo não pode viver nessas trevas. Esse povo não pode viver em trevas. Eu quero fazer deles luz. Luz. Porque a luz, ela tem diferença, ela faz a diferença. Aonde ela chega e tem trevas, a luz tem que prevalecer. Eu não sei se você tem prevalecido no meio da sua família. Eu não sei se você tem prevalecido no meio do caos onde a humanidade está vivendo. Eu não sei se você tem prevalecido, as suas atitudes têm prevalecido. Atitudes de bondade, na qual o Senhor nos ensina a viver. Porque antes, na vida anterior, nós éramos trevas. E agora nós temos que ter a luz, porque a luz tem que ser uma característica também do crente. Por quê? Porque ele anda com Deus que é luz. E nós temos a luz do Senhor. E o Paulo, quando ele escreve aos Gálatas também, que é um texto bem conhecido, até as crianças já sabem de cor, porque nós trabalhamos esse texto no semestre passado, o Gálatas, ele fala que a bondade é um gomo do fruto do Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo em nós, nós devemos então ter a bondade. Precisamos ter a bondade. Isso não é uma opção para o crente. É um fruto que quem tem o Espírito Santo, ele vai desenvolver. Ele vai apresentar. E muitas pessoas estão precisando desse fruto. Na vida deles também. E nós podemos apresentar este fruto. E nós temos também alguns exemplos no Velho Testamento. Eu peguei exemplo de 2 pessoas que tiveram também essas características de bondade. Nós sabemos que o Jó, lá no capítulo 29, do verso 11 até o 17, lá vai ter uma relação de coisas que Jó fazia para aquele povo, fazia para aquela sociedade. Ele exercia também a bondade para aquele povo. É porque às vezes você pensa assim, mas bondade é característica somente de Deus. Como que o homem hoje, nesse mundo caótico, vai exercer bondade para o próximo? Tem como sim. Porque o mundo está caótico, não é só hoje não, ele sempre foi. Não vamos nós pensarmos que as dificuldades, o luto, que as tribulações, que esse governo ruim, que as questões financeiras, é problema só do nosso contexto, não. Isso é problema também lá do passado. E esses homens de Deus foram usados por Deus para exercer também uma característica de Deus, que é a bondade. O Jó, ele ajudava os necessitados também. E nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos olhar para um lado e olhar para o outro, ver o necessitado e tentar ajudá-lo naquilo que a gente pode. E Deus é generoso. Deus é bondoso. Quando nós dispomos o nosso coração em fazer isso, Deus abre portas. Tem pessoas que têm dificuldade disso. Tem pessoas que falam assim, até que eu queria ajudar, mas eu não sei nem como ajudar. Se você observar, você vai ter como ajudar.
Se você prestar atenção, você vai ter o que fazer para alguém. E Deus te honra, e Deus te abençoa, não só você, mas abençoa também aquele que foi abençoado por você. E o outro personagem no qual nós vimos ali também, nesse texto, é o Davi, o rei Davi. 2 Samuel 9, verso 1, o Davi, ele foi bom com o seu inimigo. Ele não só foi bom com Saul, mas também com a casa de Saul. Quando fala a casa de Saul, com seus familiares também. Então, quando nós formos fazer a bondade, nós não podemos esperar que para quem nós vamos fazer a bondade, foram pessoas boas conosco, não. Porque se fosse assim, Deus seria bom conosco, porque antes nós éramos trevas. Antes nós praticávamos o que era ruim. Antes, aquilo que estava em nós realmente não agradava a Deus. Éramos chamados até mesmo de inimigos de Deus. Mas Deus olhou com bondade e nos amou e nos fez de trevas transformarmos em luz pela sua própria essência. Então nós não podemos esperar que o outro seja bom para nós praticarmos a bondade com ele. Devemos olhar para o outro mesmo nós. Se é que nós podemos dizer que o outro não é bom, que eu acho que nós nem podemos dizer assim, porque nós ainda somos carne, e a palavra de Deus fala que em nós, se nós não lutarmos, não brigarmos com a nossa própria vontade, nós também vamos ficar assim, porque aqueles que estão de pé, tomem cuidado para não cair. Essas pessoas também, nós não podemos olhar para elas somente e ver o lado ruim, porque nós precisamos amar essas pessoas sem pensar do que elas vão fazer de volta para nós. E não achar que só elas são merecedoras dessa bondade. Porque todos que estão em nossa volta, aquele que nos... Será que o Davi olhou para o Saul e encontrou no Saul a bondade? O Saul perseguiu o Davi, queria matar o Davi. Será que alguém que um dia tentou te perseguir, hoje você tem a vontade de fazer o bem para esta pessoa? Porque Jesus olhou para nós e sentiu esse desejo, sentiu essa vontade de olhar e falar assim, vou transformar essa treva em luz, vou pegar essa pecadora, a Sara, que é pecadora, praticante do mal, e vou transformá-la e vou colocar nela a minha luz e vou fazer com que isso faça diferença no meio daquelas pessoas no qual ela vai viver. E é esse desejo que deve brotar em nossos corações. De querer isso de Jesus, de querer isso do nosso Senhor também. Não olhar para aquilo que às vezes nos atrapalha a fazer o bem. Fazer sempre o bem, olhando com os olhos de Cristo. Porque hoje somos luz. É fácil exercer a bondade? Não, não é fácil. Para exercermos a bondade, certamente, e muitas vezes, nós precisamos renunciar à nossa vontade, o nosso eu. E muitas vezes as pessoas fazem o bem, mas por outro lado, ela fala assim, eu estou fazendo porque tem que fazer. Não, a gente tem que fazer amando, indo um pouco mais além, amando. É fácil? Também não é. Mas aquele que habita em nós, aquele amigo inseparável que está dentro de nós, que a palavra do Senhor diz que Ele nos ensinará, Ele nos guiará a fazer a vontade de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Se nós deixarmos, Ele vai fazer aquilo que realmente Deus quer que nós façamos. Desde que o nosso eu saia do trono. Porque se o nosso eu ainda estiver assentado no trono, nós não vamos conseguir fazer o bem. Então, a bondade é algo que é inerente ao nosso Deus. É algo da essência do nosso Deus. E Ele quer que nós, como filhos, sejamos imitadores.
dele. E fazemos também, praticamos também a bondade. E a misericórdia? A misericórdia, nós já falamos, que é aquilo que eu mereço e Deus não me dá. Ah, eu mereço e Deus não me dá? Sim. Sabe por quê? Eu era trevas, eu era inimigo de Deus, eu era pecadora lá nos meus delitos e pecados, como diz o Paulo aos Efésios. E Deus vem e nos resgata, nos leva para o reino do seu amor e nos dá vida eterna. Eu mereço vida eterna? O que eu merecia? O inferno, a morte e toda maldição. Era isso que eu merecia, mas Deus me dá? Deus me deu? Não. O Senhor me deu vida e vida eterna. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. E será que nós devemos praticar a misericórdia? Isso é só Deus que faz a misericórdia? É só Ele que deve exercer? É só Ele que tem? Não, nós também podemos ter e exercer a misericórdia. A misericórdia também é ter compaixão de alguém, querendo diminuir o seu sofrimento. Isso também é um ato de misericórdia. Carregar as cargas uns dos outros. A Bíblia fala para quem fazer isso? A igreja. Somos nós. Mateus 5,7, um texto também bem conhecido das bem-aventuranças. O que diz lá? Bem-aventurados misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São aqueles que são chamados filhos de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, temos também a condição de sermos misericordiosos. Ah, isso é uma utopia no mundo de hoje. Não, não é utopia. Isso é vida cristã. Isso é vida daquele que foi tirado das trevas e foi transportado para a luz. Isso é aquele que deixou de viver nas mãos do inimigo, fazendo mal, desejando mal, praticando mal, e passa agora a viver o reino de Deus, que é justo e que é bondade, que é misericórdia. Nós fomos chamados para sermos misericordiosos também. E a palavra do Senhor diz que essas pessoas que exercem a misericórdia, elas são bem-aventuradas, ou seja, elas são mais do que felizes. Mais do que felizes. Então, termos a bondade, exercer o fruto do Espírito, um gomo do fruto do Espírito Santo, e sermos misericordiosos, isso nos traz também segurança, nos traz paz, nos traz alegria. Então, não desperdice a pandemia, exerça a bondade e a misericórdia, porque fazendo isso, nós nos aproximaremos do Senhor, porque isso é questão de relacionamento também, com a igreja, com os irmãos e também com Deus. E para terminarmos, por que estar falando dessa bondade, dessa misericórdia no culto de intercessão? Porque nós que intercedemos uns pelos outros, não é somente oração, não é somente falar com Deus. Nós devemos ir ao encontro também do necessitado. Nós também precisamos ir, ver aonde eles estão. Ir e levar uma palavra de consolo, dar o ouvido para ouvir o que ele tem a dizer. E se preciso for, ajudá-los também de forma material. Isso é intercessão também. Isso faz parte da nossa oração. Isso faz parte de quando eu me aproximo de Deus para falar do fulano, para falar do ciclano, para falar do beltrano, eu devo saber o que ele está passando. E quem sabe Deus quer me usar para ir lá exercer isso. E olha, meus irmãos,
Se hoje fosse um dia para contarmos testemunho, nós teríamos muitos testemunhos para contar aos irmãos, de que isso foi algo vivido na nossa vida, que isso foi algo que tem acontecido na nossa vida. Quando nós estamos aqui, ajudando um, ajudando o outro, Deus está lá, do outro lado, ajudando os nossos. Deus tem sido fiel e maravilhoso dentro da sua bondade e da sua misericórdia. Nós, como igreja, temos orado ao Senhor, clamado ao Senhor, e a bondade e a misericórdia do Senhor tem estado sobre a nossa igreja. Isso é algo que nós temos visto e vivido, mesmo antes, bem antes dessa pandemia. Nós fizemos campanhas de oração, que até hoje nós estamos colhendo o fruto dessa campanha. E nós vamos ter a oportunidade de compartilhar isso com a igreja. Nós vamos ter a oportunidade de olhar para trás e falar assim: Deus foi e tem sido bondoso, misericordioso para com cada um de nós. Isso é a intercessão, é a oração, é o clamor, é a nossa ação uns com os outros, ajudando uns aos outros. E aí o Salmo 23 diz, verso 6 diz, que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela está conosco todos os dias. Todos os dias. Aquilo que o Maurício disse aqui na oração. Não tem dinheiro, não tem poder social, não tem hospital bom, médico bom. É só o nosso Deus, com a sua bondade e a sua misericórdia. Vou abrir um parêntese aqui, que eu ouvi ontem, de uma pessoa que tem uma posição social muito boa. O esposo dela é médico, os filhos são médicos, ela conversa muito comigo a respeito dessas coisas. E eu sempre falando de Jesus, falando do poder do Senhor. E ontem ela compartilhando comigo que um médico de um hospital aqui de Goiânia, renomado, pegou o Covid, e dentro do hospital que ele trabalhava com a equipe dele, não tinha vaga, e ele foi para um hospital bem mais inferior, de periferia, e ele falou assim: mas eu quero estar aqui na UTI da minha equipe, do hospital que eu trabalho, porque aqui eu tenho essa equipe. A pessoa falou: o senhor não está entendendo, não tem vaga. Não tem vaga. O senhor tem que ficar lá até surgir uma vaga para o senhor vir para cá. E a outra pessoa ligou de longe e falou assim: arruma a vaga para o fulano aí, pode cobrar o preço que quiser, eu vou pagar. Aí o médico do outro lado falou assim: meu filho, o seu dinheiro aqui não tem valor. O seu dinheiro não tem valor. Irmãos, nós estamos vivendo isso numa realidade de hoje. Mas sabe o que tem valor, que vai além do ouro e da prata? A palavra de Deus. A presença do Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor. É o ouro e a prata que o Pedro falou para aquele mendigo na porta do templo, chamado Formosa. Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Nós estamos vivendo essa época. Deus tem sido fiel. Deus tem sido bondoso. A bondade e a misericórdia do Senhor está sobre nós até a vinda do Senhor em nossas vidas. Bondade e misericórdia. Amigas inseparáveis. E o Senhor, Ele nos ensina que devemos ser bondosos e misericordiosos na oração, na intercessão, ajudando a aliviar a carga uns dos outros. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor te chamou. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você está. Se você tem essa dificuldade, ore a Deus. Peça para Deus mudar seu coração. Peça para o Espírito Santo, que é nosso amigo, Ele te ajuda. Ele nos ajuda. Ele tem me ajudado. Ele tem me ajudado.
Porque há momentos que a gente quer olhar para trás. Mas o Senhor diz assim, olha para mim, olha para a cruz. Lembra que eu deixei meu trono de glória e sacrifiquei na cruz por sua causa? Não há nada que nós possamos fazer, meus irmãos, que equipare a bondade e a misericórdia de Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa. Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem nos visita. O Senhor é quem nos conhece bem. Estamos vivendo um tempo, ó Pai, no qual precisamos estar com um relacionamento bom com o Senhor. Isso é todo o tempo, Pai. Mas, Pai querido, que o Senhor possa querer nos usar, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, usar de misericórdia para com aquelas pessoas nas quais nós vamos ter com elas, ó Deus. Pai, que o Senhor coloque em nós, ó Pai, que nós possamos, ó Deus querido, realmente, ó Pai, exercer esse fruto, esse gomo do fruto do Espírito Santo, que é bondade, ó Pai, que é misericórdia, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça. Encha, Pai, os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos levar isso a outros, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, como nós oramos aqui hoje também, por aquelas pessoas que estão partindo, ó Pai, sem ter um encontro com o Senhor. Essas pessoas precisam, ó Pai, compreender, precisam ver, ó Deus, que somente no Senhor, ó Pai, nós vamos ter a vitória, vamos ter a vida eterna, Pai. Pai querido, essa vida que realmente ela é passageira, Pai. Essa vida aqui, ó Deus, ela é muito rápida, Pai querido. Mas nós estamos lutando aqui para uma eternidade. Nós estamos lutando aqui, ó Deus, é para ter com o Senhor além, Pai. Muito além, ó Deus querido. Pai de amor, enche os nossos corações da Tua presença e nos ensina, Pai. Nós somos necessitados do ensinamento do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos necessitados do Senhor, ó Deus. Somos carentes do Senhor, ó Pai. E nos ajuda, Pai querido, a ajudar os outros. Isso é para a glória e o louvor do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém?